E aí galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Galerinha, antes de mais nada, quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta abaixo do vídeo o que a CBF tá fazendo com os times brasileiros, velho. É sacanagem demais, bicho. Tá louco. A CBF tá desrespeitando demais os times, cara. Tá desrespeitando as próprias regras que eles criaram. Não tá seguindo as próprias regras que eles mesmos criou para fazer o campeonato seguir sobre a Copa do Mundo, sobre as coisas, as decisões que eles tomam. Nem eles mesmos seguem. Então, vamos ver o que os meus brothers aí da ESPN vão falar. Bora. Fora. Flamengo jogará com o Bragantino fora. Aí na rodada seguinte, Ceará em casa e o Flamengo pega o Fortaleza fora. Aí depois, o Atlético jogará com o Santos em casa e o Flamengo com o Juventude em casa. Atlético Goianiense fora para o Atlético Mineiro, Cuiabá em casa para o Flamengo. Aí chega a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético jogará com o Fortaleza em casa e o Flamengo jogará com o Atlético Paranaense fora. Aí depois volta o Brasileirão, Atlético terá o Cuiabá em casa e o Flamengo terá um Fla-Flu, que será no Maracanã. Aí a volta da semifinal da Copa do Brasil, Fortaleza no Ceará para o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense no Maracanã para o Flamengo. Nesta mesma sequência, em jogos do Campeonato Brasileiro noturno, o Atlético fez 9 pontos e o Flamengo fez 6 pontos. Esse é o caminho deles, Zozinho. Olha aí a trajetória de Atlético e Flamengo até o encontro no dia 31 de outubro, Teta. João, assim, olhando agora, nesse momento, o caminho do Atlético é melhor. O futebol é dentro de campo que se resolve, é quando o juiz apita ali, às vezes a gente acha que o favoritaço vai ganhar e não ganha. Essa é a paixão do futebol, isso é que move, né, essa discussão, no bom sentido, esse debate, as opiniões, a paixão do torcedor. Mas eu estou analisando pelo que eu estou vendo na tabela e pela situação dos clubes também, né? O Atlético Mineiro, principalmente nesse início, esses primeiros jogos, o Flamengo pega duas equipes que estão numa colocação melhor no campeonato, que é o Bragantino e o Fortaleza, e sem os jogadores que estão na seleção e com jogadores que estão também com problema de contusão, muitos desfalques. O Atlético também tem um problema aí, o Arana também está fora, o Júnior Alonso, os titulares, né? Tem alguns jogadores com contusão, mas não são os titulares absolutos também do time. Então o Atlético, assim, eu acho o Atlético mais encorpado para esse momento, com uma vantagem muito grande na pontuação. O Flamengo tem 2 jogos a menos, mas tem que ganhar esses jogos. E quando será esses jogos? E o Flamengo tem ainda o compromisso, além da Copa do Brasil, a Libertadores, que é o grande objetivo, que é o campeonato mais importante. Assim, os clubes também, a gente percebe que dão esse valor a mais. E o Flamengo, até o jogo da Libertadores, vai jogar muito mais jogos. E aí o Renato tem que administrar tudo isso. Então, eu vejo, nesse contexto, o Atlético com uma boa vantagem, merecidamente, fez por onde, ganhou os seus jogos, tem um elenco, tem um time muito bom, tem um trabalho do Cuca maravilhoso, e por isso se torna, nesse momento, o time com uma condição melhor para ganhar o título, para conquistar. Isso não quer dizer que está decidido, não, mas as circunstâncias, o que se submeteu a CBF, o Flamengo ter que jogar, se não me engano, são em 33 dias, 11 jogos. Isso daqui é um gráfico de day trade. Normalmente, na análise técnica, te ensinam que em qualquer ponto que você comprar aqui, que esteja subindo, isso é desumano, isso atrapalha demais e aí afeta no rendimento e a possibilidade de perder pontos aumenta. E aí o Atlético se aproveitando, porque tem um time muito bom, tem condições para isso,
esse início que eu falei, com todo respeito, mas vai pegar a Chapecoense. O Atlético é muito melhor, vive um momento muito melhor. O Flamengo vai pegar o Bragantino, que está numa situação boa. É jogo difícil. O Flamengo, nos últimos jogos, tem tido desvantagem contra o Bragantino. O Atlético pode aumentar a sua vantagem e, com isso, buscar o título até o dia 31 de outubro, que eles vão duelar. É por isso que o Atlético só perde pro Atlético. É verdade. Você falou isso ontem aqui. O Atlético Mineiro só perde pro Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro patinar. Até porque, João, estatisticamente, o time do Flamengo, sem os jogadores que servem às seleções, tem um aproveitamento de 10º lugar no campeonato. Todas as vezes que esses jogadores saem, o Flamengo perde rendimento. Sim. E quase o Flamengo vai passar esse tempo todo, e o Atlético Mineiro também, a gente tem que dizer, que cede muitos jogadores para seleções, não só da seleção brasileira, o Arana, mas cede jogador para a seleção do Paraguai, para a seleção do Chile, para a seleção do Equador, para a seleção da Venezuela. Toda hora vive cedendo jogador para essas principais seleções que disputam as eliminatórias da Copa do Mundo. E aí cai o rendimento. Claro que cai o rendimento. Você viu ali? Fazem falta, né? No último... Olha lá, Pascoal, ó. Olha lá. O Flamengo, Isla, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol não estarão aí nas 3 próximas rodadas. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Com certeza. Ó, Everton Ribeiro e Arrascaeta e Gabigol. Só que dá uma modificada no jogo do Flamengo, que é outro Flamengo. E o Atlético tem o Júnior Alonso, o Guilherme Arana e o Alan Franco, que não é um titular hoje. O Alan Franco faz diferença, mas Faz é diferença. muito mais difícil para o Flamengo se recompor diante dessas convocações do que para o Atlético Mineiro. Agora, nessa jornada aí, até 5 de dezembro, que é quando termina o Brasileirão, o Flamengo tem 21 jogos, ele tem 18 pelo Brasileiro, 2 semifinais da Copa do Brasil e uma final de Libertadores. São 21 partidas. O Flamengo joga abaixo, Pascoal. Mas pode chegar à final da Copa do Brasil e Mas ter aí também a aí é decisão. depois. Mas aí é depois do dia 5. Então, até terminar o Brasileirão, ele tem 21. Ele joga abaixo de 3 dias de diferença um jogo do outro. Dá 2,8 alguma coisa. O Atlético joga 3,33. O Atlético tem uma quantidade menor. O Atlético tem 18 partidas até 5/12, porque ele tem 16 pelo Brasileiro ainda e 2 da Copa do Brasil. Então, agora, as convocações, elas mexem muito mais no sentido do jogo do Flamengo do que do Atlético. Nenhum jogador, nenhum clube deveria jogar com um jogador convocado. Se o Tite tivesse convocado Verdade. Michael, Concordo. Vitinho e o Pedro, mesmo assim o Flamengo não deveria jogar, que não são os titulares hoje. Não é correto. O jogo de futebol, é isso que é uma das coisas que mais me impressiona, assim, como o dirigente não enxerga isso, né? O jogo de futebol deveria ser um negócio sagrado. Você não pode jogar todo dia. Você tem que criar o ambiente para trazer teu torcedor, para cobrar o ingresso que você quer cobrar. Ali, eu quero cobrar 900 pau. Perfeito. Você tem torcida para pagar 900? Legal. Você tem o ingresso a 40, para 20, para essa galera aqui? Claro, não vai todo mundo que pode pagar 20 vai ter lugar no estádio. Verdade. Mas um equilibra o Concordo. outro e você traz tua torcida. Agora, nesta sequência de partidas, você esgota o torcedor. É um abuso a quantidade de jogos. Agora, o Flamengo é prejudicado? É óbvio que é. E o Atlético também. É que a gente está vendo quem é mais prejudicado. Mas ambos são prejudicados. E o futebol brasileiro... O Palmeiras como um também, todo, que tem 3 jogadores em seleções. Também. Está mais difícil ainda para ele, porque ele está longe desses dois e ainda está cedendo o jogador. Não importa qual o nome do jogador. O que vale é a convocação. E é um fim da picada, cara. É o fim da picada que a gente obriga, a gente não consegue permitir que um clube que faz alto investimento possa competir em todas as competições, em todos os campeonatos. Acaba sendo prejudicado por ter um investimento em um elenco melhor. Mas é porque você chega na fase final de todos, aí chega uma hora que você fica imaginando, qual é que ele vai atirar pela janela? Não devia atirar nenhum. Copa do Brasil que dá uma fortuna? Não pode. Brasileirão paga bem? Não pode. Libertadores que coloca você pro mundo? Sonho da Libertadores. Não pode. E aí é o seguinte, chegando na final de Copa do Brasil, tua temporada vai terminar depois, dia 12, né? Isso. E aí você está classificado, se ganhar Libertadores, para o Mundial de Clubes. Que vai ser no início do ano que vem. No início do ano que vem. E as férias? Esse é o problema. Aí começa a juntam-se os problemas. Esse é um assunto que tem que ser resolvido com urgência no futebol brasileiro, entre tantos outros. Mas isso, não João... pode ter jogo de clube no dia de jogo de seleção brasileira.
tem que dar um jeito. Porque No dia e no período, João, no período. Porque quem investe mais, monta melhores elencos, monta melhores estruturas, acaba sendo prejudicado. E isso aí é uma estrutura e vale para Flamengo, para Atlético, para Palmeiras, para todos aí que fazem um alto investimento e que estão perdendo jogadores. O Palmeiras, por exemplo, não terá o Everton, o Gustavo Gomes E o Piquerez. e o Piquerez são jogadores também importantes no contexto. Claro que o Flamengo... Dos 5 da sua linha defensiva, saem 3. Exatamente. Só uma coisinha. 4. Perdeu O 4. Sérgio tem razão. É impressionante como a gente não consegue resolver esse tipo de problema. Tem que resolver. Tem 30 anos, só. 30 anos Olha. que a FIFA disse o seguinte: data que tem jogo reservado para eliminatória de Copa do Mundo. Na chamada data FIFA, não tem jogo em os países, os clubes não são obrigados a ceder os jogadores, não ter jogos cedendo jogadores para a seleção. Aí, pai, aqui continua do mesmo jeito. Na Europa parou. Todos os países que a gente tem conhecimento, os países de primeiríssimo nível do futebol, e o Brasil é um país de primeiríssimo nível do futebol. Digazinho. Não, o pior, né? Você na convocação anuncia que não vai haver os jogos. Ou quem cedeu os jogadores não vai atuar. Tanto é que foi motivo de matéria de todos os programas. E aí você volta atrás dessa decisão, aí entra aquela fala do Landim. Parece que tem uma CBF, uma outra CBF trabalhando para